Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira, 15 de março do ano 2024. Estamos praticamente na metade já do terceiro mês do ano e agradecemos a Deus por ter chegado a mais um final de semana. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que passamos de segunda até esta manhã de sexta-feira. Somos gratos ao Senhor pelo seu amor, pelo seu cuidado e de saber de que Deus sempre está ao nosso lado para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de toda sorte de males. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é um Deus que guarda os seus filhos, é um Deus que protege os seus filhos. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook. Então, meus amados, queridos irmãos, amigos que nos assistem, que vão assistirem este vídeo depois, mais tarde. Sei que pode estar aí no seu carro, na sua casa, no ônibus, viajando, no trem, enfim, onde você estiver ouvindo este vídeo, que as bênçãos de Deus possam alcançar a sua vida. Salmo número 46, um salmo de promessa, um salmo que fala com as nossas vidas, que mexe com o nosso ser. Salmo número 46, ele vai começar dizendo da seguinte maneira: Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraivaiam-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai vós e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por este salmo número 46. Bom dia, nossa irmã Carmen, República Dominicana. Deus te bendiga poderosamente nesta manhã. Até ali estamos chegando com a nossa transmissão. Que Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã que sempre está presente aí juntamente conosco.
Amados e queridos irmãos, nós servimos a um Deus que é real, que é verdadeiro, que permanece para sempre, que é eterno, que foi o Deus Criador dos céus, da terra e de tudo aquilo que tem ao redor. Desde as células microscópicas até os grandes animais, foi Deus que criou. Ele faz chover, ele retém a chuva. Veja bem isto. Ele faz chover e ele retém a chuva, e não há nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer para corrigir isto. Lembro muitos anos atrás, quando era criança, que alguns tiveram a ideia de bombardear em nuvens para que chovesse, mas mesmo assim não solucionaram o problema. O que Deus decreta está decretado, e homem nenhum pode fazer nada ao respeito, porque Ele é soberano, Ele é eterno, e Ele tem compromisso com a sua palavra. Nós temos a palavra profética mais segura, temos a guia, temos o mapa, temos a brússola para nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então, através dela, através da palavra do Senhor, nós vamos poder guiar os nossos passos. Ela vai guiar os nossos passos. Ela vai nos ensinar por onde nós devemos de andar, por onde devemos de caminhar. Ela vai marcar a nossa conduta. Ela vai transformar o nosso caráter. A palavra de Deus dá segurança, dá expectativa, dá esperança para as pessoas. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Poderá secar-se a erva e murchar a flor, mas a eterna palavra do Senhor permanece para sempre. E o Salmo 46, ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e força. Deus é o nosso refúgio e força. Um socorro bem presente na tribulação. Por 3 vezes nós vamos encontrar isto no Salmo número 46, versículo número 7. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo número 11. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por 3 vezes, este pequeno salmo de 11 versículos, ele vai estar falando sobre o nosso refúgio. Ouvimos de guerras, ouvimos história de guerras, como as pessoas, como em Israel, por exemplo, quando ouvirem as sirenes, correm para
os lugares seguros, correm para um quarto seguro, vão para um lugar onde vão sentir-se protegidos, seguros, por estar ali dentro daquele lugar. Deus é o teu refúgio, é o meu refúgio seguro. Enquanto nós permanecer em Deus e Deus permanecer em nós estamos vivendo em segurança. Deus é o que te guarda no teu dia a dia. Você que vive em cidade grande, muitas vezes tem medo de sair na rua, mas tem que sair porque tem que ir a trabalhar, tem que ir no mercado e tem medo de ser assaltado. Saiba de uma coisa: quando você colocar a palavra de Deus, quando você colocar a palavra de Deus em ação sobre sua vida, e que você vai confiar, você vai ter a certeza absoluta de que Deus é o seu refúgio, você estará seguro, você caminhará seguro. Quantas vezes temos passado por momentos difíceis nas nossas vidas, e nos momentos difíceis pareceria ser que algumas vezes nós esquecemos de Deus. Pareceria ser que nós esquecemos de Deus. Imagine Pedro. Pedro estava no barco, esta história está lá em Mateus 14. Seus discípulos suportando uma tempestade terrível. Eles estavam atemorizados, eles estavam assustados, eles já estavam imaginando que seriam consumidos pelo mar, que seriam mortos em alta mar. Quando, no meio de toda aquela tempestade, as ondas do mar da Galileia embravecidas, aquele pequeno barquinho de madeira frágil era como se fosse uma pequena casca de nozes no meio do mar. Vento, chuva, relâmpagos, escuridão. Pare um momento junto comigo e vamos pensar no momento que estavam passando os discípulos. Meio do mar, tempestade, ondas batendo violentamente sobre o seu barquinho, escuridão, chuva, relâmpagos. O que mais poderia acontecer para aqueles homens amedrontados no meio do mar? E aqui que de repente alguém olhou e disse: ali vem alguém que está em cima do mar, como é possível? É um fantasma. E o temor se apoderou deles, o temor se apoderou daqueles homens. No meio da tempestade, no meio da tribulação, agora para completar, eles estavam tendo uma visão, algo sobrenatural, uma figura no meio da tempestade, caminhando sobre o mar, desafiando a lei da gravidade, desafiando qualquer tipo de raciocínio humano. Ali tinha alguém caminhando sobre o mar. Quando de repente eles vão ouvirem aquela voz: sou eu. É Deus.
no meio da tempestade da tua vida, no meio da noite tormentosa da tua vida, no meio dos trovões, dos relâmpagos, dos raios, das ondas furiosas do mundo que se levantam contra ti e batem com força contra a tua casa, contra a tua família, e parece que tudo vai desabar. Chega um momento que as pessoas, até com um certo temor ou resignação seria a palavra melhor, vão dizer: enquanto a vida há esperança. Para aquela pessoa que está com a doença terminal, mas diante desta situação, diante desta tempestade, diante de todas as circunstâncias adversas que têm se levantado contra a sua vida, qual é a sua reação ao respeito de tudo isto? Qual é a sua reação? Como você vai agir nesse momento de tribulação? A palavra de Deus está dizendo que Ele é meu socorro bem presente na tribulação. Não está dizendo que eu não vou passar pela tribulação, mas sim vai dizer que eu vou ter ajuda, que eu vou ter socorro, que eu vou ter a presença de Deus no momento da tribulação. Eu vou ter. Bom dia, nosso vizinho Luiz, que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã. Hoje vai chover. Já está quase chovendo aqui na cidade de Caçapim. Então, amados, diante dessas circunstâncias adversas, totalmente adversas da vida mesmo, que parece que nada está dando certo, nada está dando certo. É problema detrás de problema. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus é o meu refúgio. Ali naquele barco no meio do mar da Galileia, aqueles homens estavam tremendo, 12 homens que tinham visto milagres realizados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinham visto multiplicação de pães, tinham visto cegos enxergarem, mortos ressuscitarem. Mas agora estão assustados diante das circunstâncias que se apresentam. E de repente, aparece Jesus caminhando sobre o mar. Senhor, se és tu, vai falar Pedro, faz com que eu vá ao teu encontro. No meio da tribulação, no meio da angústia, eu quero ter um encontro agora com Deus. Agora eu quero caminhar em direção ao Senhor. Essa é a atitude, Pedro. Essa é a atitude certa. No meio da tribulação, vamos nos refugiar em Deus. Vamos clamar a Ele. Vamos dizer para Ele: Senhor, no Salmo número 46, tu estás dizendo, no versículo número 1, no versículo número 7, no versículo número 11, que tu és o meu refúgio. Eu quero me refugiar em ti. Sabe, em Deus nós estamos seguros. Deus é o que vai nos dar a segurança. Não é a religião, seja ela romana, evangélica, protestante, sei lá, não é a religião que vai te dar a segurança, que vai te dar a vida, que vai te dar a esperança, que vai te socorrer no meio da tribulação. Não é pastor nenhum que vai te socorrer no meio da tribulação. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que está prometendo na sua palavra.
que nós estamos falando é o que está escrito no Salmo 46. É o que está escrito no Salmo número 46. Se nós acreditamos naquilo que está escrito na palavra de Deus, a nossa vida vai mudar. E aquele discípulo chamado Pedro vai levantar a sua perna, vai sair do barco, vai sair do lugar do medo, vai sair do lugar do medo, da angústia. Ele vai tomar uma decisão acertada. Eu vou ao encontro do Senhor. Mas o que muitas vezes nós esquecemos é que é Deus que vem ao nosso encontro. Isso não é maravilhoso? Quando você está em Cristo, de saber que é o Senhor que vem ao seu encontro, que é o Senhor que vai te guardar, que é o Senhor que vai te proteger, que é o Senhor que vai te libertar, que é o Senhor que vai te dar a vida e a vida em abundância. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ele começa a avançar no meio da tribulação. Você parou para pensar nisto? Pedro começa a avançar no meio da dificuldade. Ele começa a avançar em direção ao Senhor. O mar estava sólido debaixo dos seus pés. O mar estava sólido debaixo dos seus pés. Pedro está indo em direção ao Senhor. Seus olhos no autor e no consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema com a humanidade é que muito facilmente ela desvia o seu olhar de Jesus, assim como também fez Pedro. O Senhor tirou ele do lugar do medo. Ali tinha homens desesperados. Ali tinha homens sem esperança. Ali tinha homens angustiados, lutando contra uma tempestade. Mas Pedro tomou a decisão de sair dali e de ir ao encontro do Senhor. Só que nesse trajeto do barco até Jesus, de repente, ele tirou o seu olhar de Jesus e começou a olhar para as ondas do mar, começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para o problema, começou a olhar para a enfermidade, começou a perder as esperanças, e ali então ele começa a afundar. Eu disse, começa a afundar. Não que ele vá afundar definitivamente. Ele começa a afundar. Quantas vezes passamos por momentos difíceis e queremos solucionar os nossos próprios problemas através da nossa própria força. Queremos lutar com as nossas próprias armas. Quando o apóstolo Paulo nos recomenda lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo número 10, a nós tomar a armadura de Deus, de vestir-nos, de preparar-nos para a guerra, para a batalha. Ele nos prepara, Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Pedro retira o seu olhar de Jesus e começa a olhar para o problema novamente. E começa a afundar. Mas ali naquele momento,
que ele começa a afundar, parece que de repente ele acorda, ele sai da situação na qual ele está e vai clamar ao Senhor, vai clamar por socorro a quem? A Jesus, que está tão perto dele. E o Senhor está tão perto de você, mas você está pensando que Ele está tão longe. Às vezes nós imaginamos que nosso Deus está tão longe de nós, mas Ele está aí ao seu lado. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que têm temor de Deus, daqueles que vivem em santidade, daqueles que não se contaminam com o paganismo. O que é o paganismo? É adoração a outros deuses, a outras entidades. E tem crenças por aí que tem que deixar em cachaça nas encruzilhadas para os seus deuses. E eu me pergunto, confiaria eu num Deus que bebe cachaça? E ali estava Jesus. E quando Pedro clamou, Senhor, estou perecendo, a palavra de Deus diz que Jesus o tomou pela sua mão direita. Isto indica que Pedro também estendeu a sua mão ao Senhor. O Senhor o tomou, o levou novamente para o barco. Ali no lugar onde estava a angústia, ali no lugar onde estava a tribulação, ali no lugar onde imperava o medo, o terror, o espírito de morte estava rodeando aqueles homens. Agora, quando Jesus coloca seus pés dentro daquele barco, levando consigo a Pedro, a tormenta vai parar, o vento vai parar, os relâmpagos vão parar, os trovões, os raios vão parar. A palavra de Deus diz que se fez uma grande bonança. Isto era mais ou menos na quarta vigília, perto do amanhecer. Que amanhecer maravilhoso que tiveram aqueles homens, com a presença do Senhor dentro do barco. Quando a palavra de Deus está nos dizendo que Deus é o nosso refúgio, é porque verdadeiramente Ele é o nosso refúgio. É Ele que nos guarda. E volto a dizer, não é religião nenhuma, não é placa de igreja nenhuma, não é pastor nenhum, é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso que te está falando nesta manhã que Ele é o teu refúgio. Bom dia, nosso irmão Cândido, na República Argentina, lá em Ituzaingó, se não me engano. Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Cândido. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Então, meus amados e queridos irmãos, entenda isto. Entenda isto. Deus é o teu refúgio e o pronto auxílio no meio da tribulação. Deus é o teu auxílio. Deus é o teu refúgio. Confia nele, espera nele, porque um grande amanhecer está para chegar na tua vida. A tribulação vai ficar no passado. A angústia vai ficar no passado.
Deus tem grandes coisas para a tua vida. Pai eterno e Deus do céu, agradecidos somos ao Senhor por ter chegado até este final de semana. Agradecidos somos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua palavra. Somos gratos, Deus, de saber que tu eres o nosso refúgio, de saber que tu eres nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque tu eres santo, porque tu eres eterno, porque teu nome, Senhor, é glorioso e se ouve maravilhosamente entre aqueles que te temem. Meu Deus, abençoa a cada um dos nossos irmãos, derramando da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. E queremos declarar, ó Deus, um amanhecer glorioso sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. 10h30 da manhã estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Segunda-feira estaremos de volta com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.